Vamos começar pela miastenia gravis. A miastenia gravis, ela é uma doença relativamente rara, são 2 a 4 casos por cada 1 milhão de habitantes. Então, se a gente imaginar Fortaleza, uma cidade de 3 milhões de habitantes, a grande Fortaleza, nós teríamos em torno de 12 novos casos de miastenia graves por ano e uma prevalência variando de 50 a 400 casos por 1 milhão de habitantes. Então, nós teríamos em Fortaleza entre 150 e 1.200 casos de pacientes com miastenia graves. Acomete mais mulheres do que homens. E o curioso é que as mulheres elas são acometidas mais cedo que os homens. As mulheres frequentemente apresentam miastenia graves na segunda, terceira década de vida, enquanto que os homens a miastenia é mais comum entre a quinta e a sexta década de vida. A doença miastenia graves ela se associa frequentemente a outras doenças. Em 5% dos casos, os pacientes que apresentam miastenia graves têm outras doenças autoimunes. Em 10% dos casos, os pacientes têm doença tireoidiana com anticorpos antitireoidianos positivos. E em 10 a 15% dos casos, os pacientes apresentam timoma. E é muito importante esse diagnóstico porque a gente sabe hoje que a retirada do timoma melhora o quadro miastênico. A miastenia graves é uma doença autoimune, é um tipo de hipersensibilidade tipo 2, onde linfócitos B produzem autoanticorpos contra os receptores de acetilcolina. E existe uma outra via que ativa o complemento, o que gera inflamação e destruição das células musculares também. Então é uma doença autoimune que ataca a junção neuromuscular, mas ataca o músculo propriamente dito. Essa é uma junção neuromuscular, nós vemos aí a terminação do axônio, a terminação do neurônio motor, e vemos embaixo o músculo. Vemos que nós temos aí as várias vesículas com acetilcolina e embaixo os receptores de acetilcolina, pós-sinápticos, né? E o que acontece na miastenia graves é exatamente isso. Os receptores de acetilcolina, eles são agredidos pelos anticorpos e eles desaparecem, eles diminuem, desaparecem, e isso faz com que a transmissão do impulso do neurônio para o músculo fique muito comprometido nesses pacientes. Então, quando isso ocorre, a gente tem basicamente 3 grupos de sintomas. Os sintomas de fraqueza muscular apendicular, fraqueza muscular nos braços, nas pernas. Nós temos sintomas oculares e nós temos sintomas bulbares. A fraqueza muscular, ela tem uma característica típica de ser uma fraqueza muscular flutuante. Classicamente, ela piora com atividade e melhora com repouso. Pode ter um predomínio proximal e, habitualmente, a progressão da doença se dá com pioras e melhoras ao longo de semanas ou meses. Um grupo pequeno de pacientes só apresenta sintomas apendiculares, só fraqueza muscular em braços e pernas. Já os sintomas oculares, eles associados ou não a outros sintomas, eles podem acometer até 90% dos pacientes, 80% a 90% dos pacientes. Os sintomas oculares mais comuns são diplopia, ou seja, visão dupla, e ptose palpebral. Os sintomas oculares são o primeiro sintoma de miastenia graves em 50% a 60% dos pacientes. E é o único sintoma em até 25% dos pacientes. Alguns pacientes têm apenas a chamada miastenia ocular, onde apresentam apenas sintomas oculares e não apresentam sintomas na musculatura apendicular. Um grupo menor de pacientes apresenta, associado ou não a sintomas oculares ou musculares apendiculares, apresentam sintomas bulbares, comprometimento da musculatura bulbar. Sobretudo, isso se manifesta como disartria, como disfagia, dificuldade de deglutir. Esses pacientes ficam muitas vezes emagrecidos porque não conseguem se alimentar adequadamente. Curioso é que
alguns comportamentos e algumas situações podem desencadear ou piorar as exacerbações da miastenia graves, né? O aumento de temperatura ambiente, pacientes que tomam banhos quentes relatam que piora a miastenia. Cirurgias, vacinações, estresse, o próprio período menstrual, existem alguns trabalhos mostrando que no período menstrual ocorrem mais crises miastênicas, imunossupressão, gravidez, enfim, uma série de fenômenos podem desencadear ou piorar as exacerbações da miastenia graves. Aqui nós vemos os sintomas muito comuns nesses pacientes, que são os sintomas oculares, né? Você vê à esquerda o paciente com ptose palpebral e paralisia de nervos oculomotores da motilidade ocular. E à direita a gente vê um quadro típico de ptose palpebral após você pedir para o paciente ficar olhando para cima muito tempo. Então, você pede para o paciente ficar olhando para o seu dedo elevado e depois de algum tempo olhando para o seu dedo, olhando para cima, você observa que há uma ptose palpebral. Dependendo da fraqueza apendicular e do comprometimento bulbar ou do comprometimento da musculatura ocular, você pode classificar a miastenia em 5 classes. Desde a classe 1, em que você tem praticamente não tem sintomas, não tem fraquezas, não tem sintomas nessa musculatura, tem a doença, mas ela está sem sintomas, até a classe 5, em que o paciente tem comprometimento da musculatura respiratória, precisando de intubação com ou sem ventilação mecânica. Como é que a gente dá o diagnóstico? O diagnóstico, além da clínica muito sugestiva, da fraqueza muscular flutuante, que melhora com repouso e piora com os exercícios, você tem a pesquisa dos anticorpos antirreceptores de acetilcolina. Esses anticorpos eles têm uma alta especificidade, até 100%. Ele é positivo em até 85% dos pacientes que têm a miastenia graves generalizada, ou seja, aquela que afeta a musculatura apendicular, braços e pernas. E ele é menos frequente nos pacientes que têm a miastenia puramente ocular. Aquele percentual de pacientes que têm a miastenia apenas acometendo a musculatura ocular. Outros exames laboratoriais podem ser feitos para afastar outras doenças autoimunes ou doenças da tireoide. E 50% dos pacientes que não apresentam um anticorpo antirreceptor de acetilcolina positivo, eles apresentam anticorpo antitirosina quinase músculo específica, o anti-MuSC, que dá uma forma até um pouco mais grave de miastenia. A ressonância ou a tomografia de tórax devem ser feitas para afastar a presença de um timoma. E em pacientes que têm a forma ocular, é fundamental você afastar com uma ressonância do crânio da órbita, uma lesão compressiva dentro da órbita que possa estar comprimindo o globo ocular e dando os sintomas oculares, ou alguma alteração, alguma lesão no tronco cerebral que possa dar também diplopia, mimetizando assim então uma miastenia graves. A eletromiografia é fundamental. A estimulação repetitiva, ou seja, quando você submete o músculo a vários estímulos seguidos, a gente vê a clássica decremento, ou seja, no indivíduo normal, esses estímulos deveriam dar respostas potenciais do mesmo tamanho, sempre. E a gente vê que no paciente com miastenia graves há um decremento no tamanho dos potenciais quando ele ultrapassa 10%. Isso é muito característico de miastenia graves. Um outro exame que ele é anormal em 100% dos casos é a eletroneuromiografia de fibra única. Essa eletroneuromiografia utiliza uma agulha muito fina que consegue pegar o potencial de apenas uma fibra muscular ou de fibras musculares muito próximas uma da outra. A gente vê nos gráficos aí, o de cima, você vê que tem várias estimulações e elas são exatamente iguais, elas se superpõem.
você tem a estimulação e depois você tem você tem o primeiro, perdão, você tem o primeiro pico, você tem a primeira onda e tem a segunda onda, mas mesmo que você repita muitas vezes, elas se superpõem. Embaixo nós temos o chamado fenômeno de jitter. Que fenômeno é esse que é típico da miastenia graves? Esse fenômeno é quando você observa que o primeiro potencial ele bate certinho um em cima do outro, mas o segundo potencial há uma variação de latência e uma variação sobretudo de latência. E essa variação é o que a gente chama de jitter. E isso é um achado muito comum na eletromiografia de pacientes com miastenia graves. O tratamento, você usa inibidores da acetilcolinesterase, o tratamento para crise, né, miastênica, né? Então você usa piridoxigmina, 60 mg 3 vezes ao dia, podendo chegar a doses bem mais altas. A gente deve ter cuidado, porque nesses casos, se o paciente eventualmente querendo melhorar sua fraqueza, aumentar a dose de forma descontrolada, ele pode apresentar o que a gente chama de crise colinérgica. Que você fica às vezes em dúvida se aquilo é uma crise miastênica, ou seja, uma crise da doença miastênica, ou se é uma crise do abuso de medicação, seria a crise colinérgica. E esses são os dados que fazem a gente separar uma crise da outra. Por exemplo, a crise colinérgica frequentemente se acompanha de náuseas, de vômitos, de alterações diarreicas, salivação excessiva. Já a crise miastênica é mais uma insuficiência respiratória, pode haver cianose, aumento do pulso, da sudorese. Isso é muito mais parecido com a crise miastênica, e já à direita nós temos as características mais clássicas da crise colinérgica. Outros tratamentos para a crise de miastenia são a plasmaférese, a imunoglobulina humana e, nos casos de pacientes que têm timoma, a timectomia. Para o tratamento a longo prazo, a gente usa medicações que atuam como imunomoduladores, né? Imunossupressores. E o tratamento de escolha é a prednisona, é o corticoide, que é o imunossupressor mais importante para o tratamento da miastenia graves e com benefícios de curto e longo prazo. Porém, nem todos os pacientes conseguem manter o corticoide por longos períodos, então a gente usa outros medicamentos que a gente chama de poupadores de corticoide. São medicamentos que, quando associados ao corticoide, você consegue manter doses menores de corticoide ou até substituir os corticoides, portanto, sem aqueles efeitos do corticoide. Os dois poupadores de corticoide de primeira linha são a azatioprina e o micofenolato de mofetil. Esse é um pouquinho menos tóxico do que a azatioprina. Mas com esses medicamentos você consegue não diminuir a dose de corticoide ou não usar corticoide. Outros poupadores de corticoide, você tem a ciclosporina, o tacrolimus, o metotrexato. E naqueles casos refratários e mais graves, você pode usar o rituximab e, naqueles casos mais graves ainda, ou refratários, a ciclofosfamida. Obviamente que são drogas bem que precisam de um acompanhamento, são drogas que têm efeitos colaterais e podem trazer outras alterações, portanto devem ser drogas de última escolha e só para aqueles casos refratários. Existe uma síndrome chamada síndrome de Ito-Lambert, que é uma doença também da placa, né? É uma doença pré-sináptica, caracterizada por fraqueza muscular proximal também flutuante, que, porém, ao contrário da miastenia, pode haver melhora com exercícios, né? Então, ao contrário da miastenia, você não tem pitose, frequentemente você não tem na síndrome de Ito-Lambert pitose, diplopia, disfagia. Então, sintomas visuais e sintomas respiratórios, sintomas oculares, perdão, e respiratórios, eles são pouco comuns na síndrome de Ito-Lambert. Só que a síndrome de Ito-Lambert, ela frequentemente ela se associa, é como se fosse uma doença da junção neuromuscular secundária.
Em mulheres jovens, há doenças autoimunes e há homens, sobretudo acima de 40 anos, a doença maligna, a doença neoplásica. E muitas vezes, o sintoma de fraqueza muscular proximal flutuante, que é característico da síndrome de Down-Lambert, começa 1 a 2 anos antes do diagnóstico da neoplasia subjacente. A eletromiografia pode ajudar, porque você vê um decremento, a estimulação repetitiva lenta, mas quando você faz a estimulação repetitiva rápida, ao contrário da miastenia, você tem um incremento. Na eletromiografia de fibra única, você vê também aquela mesma alteração do jitter, que é típica das doenças da placa. Nos exames laboratoriais, em 75% dos pacientes, pode haver anticorpos anticanais de cálcio. E o tratamento é com piridostigmina e imunossupressão, além do tratamento da neoplasia associada, obviamente. Uma outra doença da placa milneural é o botulismo. O botulismo é uma doença caracterizada por uma infecção pelo Clostridium botulinum, que é comum em alimentos contaminados, né? É uma doença de alta letalidade, que ocorre após a ingestão desses alimentos contaminados, e ela promove um bloqueio da liberação da acetilcolina do terminal pré-sináptico. Os sintomas se iniciam depois de até 2 dias que você ingeriu os alimentos, e eles também têm sintomas bulbares, diplopia, pitose, visão borrada, disfagia. Pode ter sintomas apendiculares, fraqueza musculares nos braços e nas pernas, e sintomas desautonômicos, como constipação, ilho paralítico, boca seca e assim por diante. A eletroneuromiografia mostra potenciais de baixa amplitude e também um decremento, a estimulação repetitiva, que é muito comum nas doenças da placa, né? E a pesquisa da toxina em amostra de sangue e fezes fecha o diagnóstico. O tratamento, além das medidas de terapêutica de suporte e a eliminação da toxina do aparelho digestivo, são o soro antibotulínico e associado ou não à anotoxina botulínica.